Olá, eu sou Mário Menegas e eu falo sobre ansiedade. O tema de hoje é um coração ansioso. Neste vídeo eu vou falar de 3 passos para que você possa identificar se você tem um coração ansioso, o quanto esse coração é ansioso ou não. E eu também vou dar 2 exemplos de pessoas que vivem com ansiedade, como que foi a vida delas, como que a vida delas como foi para uma pessoa, como foi para outra, e você vai poder aplicar na sua vida. O primeiro passo é você identificar a ansiedade, é o passo número 1, porque a ansiedade é difícil de ser combatida porque as pessoas se identificam como ela sendo normal. Já está se tornando muito comum. Pesquisas da OMS dizem que 5% da população mundial sofre de ansiedade, sendo que aqui no Brasil é quase o dobro, é 9%. As estatísticas dizem, talvez por causa da crise econômica, da crise política, da falta de segurança e da falta de saber o que vai acontecer com o país, né? Então, aí se justifica que o Brasil tenha quase o dobro da média mundial. E também essas mesmas estatísticas, elas dizem que esse número que é 9% no Brasil, média, ele nas grandes capitais, nas metrópoles, ele pode chegar até 33%, ou seja, 1 a cada 3 pessoas podem estar sofrendo de ansiedade. O primeiro ponto que eu gostaria de falar para você é a dificuldade de você primeiro identificar isso. Por quê? Porque a ansiedade, ela costuma se justificar muito bem. Motivos para preocupação, nós costumamos ter muitos motivos, pressões no dia a dia, rotina corrida, um estilo de vida ansioso, um estilo de vida estressado. Então é muito fácil você não tratar do problema. Por quê? Porque ele passa a ser comum. Ele passa a ser comum. Você vai perceber que o seu chefe está ansioso, você vai perceber que seu amigo, seu companheiro de trabalho, a sua esposa, as pessoas que você convive estão mais ou menos nesse mesmo ritmo, né? Algumas mais, outras menos. Então você já passa a considerar que isso não é um problema. E aquilo que não é um problema não precisa ser tratado, não precisa melhorar porque fica meio que comum, não é? Então o primeiro ponto que eu gostaria de falar com você é que isso não tem nada de comum, isso não tem nada de correto, tudo é consequência de um estilo de vida e de um estilo de pensamento. A forma como que você pensa, a forma como que você reage às situações. A ansiedade, ela é vivida internamente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. É como nós processamos a realidade do mundo que nos cerca. Esse é o primeiro ponto. Identificar e não se conformar com isso. A palavra de Deus nos diz: não vos conformeis com este mundo. Então você não pode se conformar em viver da forma como que está vivendo. Tem que procurar mudança. O segundo ponto que eu gostaria de falar são os resultados de uma vida ansiosa. A ansiedade, ela também tem a capacidade de justificar a sua existência. Então, olha, eu estou me preocupando porque se eu não me preocupar, eu sei que eu posso ter problemas, eu sei que eu posso perder o meu emprego, eu sei que eu posso não bater a meta desse mês, que eu posso não ter o dinheiro para pagar as contas. Se eu não me preocupar muito com a pessoa que eu me relaciono, de repente ela pode não gostar mais de mim, ela pode ir embora. Então, o segundo ponto que eu gostaria de dizer é que a ansiedade, ela parece que ela tem uma justificativa muito forte por causa dos resultados que ela promete te dar. Ela promete que se você se preocupar, você vai evitar problemas. Ela te diz que se você cuidar, se você ficar tenso, você é como se você não fizesse isso, é como se você estivesse deixando as coisas escaparem ao seu controle. Esse resultado da ansiedade,
eu costumo dizer que é uma falsa prosperidade. Esse segundo ponto seria o resultado da ansiedade, que quer dizer uma falsa prosperidade, um falso ganho, um falso retorno. Teve um homem na Bíblia que experimentou muito isso, e o nome desse homem foi Salomão, e ele foi rei de Israel, ele foi filho de Davi, e ele experimentou esse estilo de vida ansioso. E se você for ver a vida de Salomão, Salomão foi um tremendo realizador. Ele fez construções magníficas, palácios, templos, que até hoje, para fazer alguma coisa parecida, seria uma fortuna para fazer o que... não chega-se nem perto hoje do que chegou Salomão na sua época, para fazer aquele templo, para fazer os seus palácios, para fazer os seus jardins suspensos, construções incríveis, muita coisa de todas as áreas da ciência, de botânica, de tudo. Salomão teve muitas mulheres, teve muito ouro, teve muito de tudo que podia se experimentar na época que ele viveu. Se você for analisar a vida de Salomão, você pode pensar que ele era uma pessoa próspera, um conquistador. Mas na verdade, Salomão ele vivia uma vida ansiosa. Ele era muito ansioso e ele atropelava tudo em prol de cumprir os seus objetivos. E pela posição de autoridade dele, por ele ser o rei de Israel, ele acabou contaminando todo o reino com isso. Todo o reino, debaixo da sua mão, debaixo das suas ordens, tinha que trabalhar nesse ritmo estressado, frenético. E se você entender, Salomão ele construiu uma falsa prosperidade, uma prosperidade que você consegue os resultados, mas não vale a pena. O preço que se paga é um preço muito alto, e ele pagou esse preço, e todas as pessoas que estavam com ele, no caso todo o reino, pagou esse preço. E se você estiver vivendo uma vida de ansiedade, você está pagando o preço do sofrimento, da ansiedade, e todas as pessoas que convivem com você estão pagando esse preço também, porque você acaba influenciando, você acaba passando o seu estresse, a sua irritação para as outras pessoas. Então, o segundo ponto é que a ansiedade ela se justifica como algo imprescindível, mas que na verdade é enganoso. Na verdade, ela te traz uma falsa prosperidade. E o terceiro ponto? O terceiro ponto é o que seria a verdadeira prosperidade ou a verdadeira paz, que é o que as pessoas que têm sofrido de ansiedade mais têm procurado uma forma de encontrar a verdadeira paz. E a verdadeira paz, ela não consiste tanto de realizações, tudo bem, as realizações são boas, mas como que você reage às coisas que acontecem ao seu redor? Teve um homem que ele teve o título na Bíblia, e é o único homem que teve esse título, que foi Davi, pai de Salomão, e o título foi Um Homem Conforme o Coração de Deus. Se você analisar a vida de Davi, Davi teve muito mais lutas, Salomão não. Salomão teve paz, pôde fazer o que ele quis fazer. Davi teve muitas lutas, perseguições, guerras, caluniaram ele, foi perseguido como bandido, passou por muitas coisas até se tornar rei, e depois também passou por muitas coisas. Mas Davi, ele tinha uma capacidade de não permitir que as situações internas entrassem dentro do seu coração. Ele tinha uma intimidade com Deus muito grande e ele se abria com Deus, ele pedia ajuda para Deus, ele se derramava diante de Deus, ele comemorava também diante de Deus as vitórias que Davi tinha. Então, Davi foi diferente. A prosperidade de Davi foi diferente da prosperidade de Salomão. Qual que foi a diferença entre os dois? Davi viveu sem ansiedade. Salomão, ele mesmo estando em paz, ele causou a ansiedade nele mesmo, que na realidade é o que nós fazemos. Não depende das circunstâncias
externas, depende de como nós reagimos a elas. Certa vez, um dos discípulos de Jesus, isso já milhares de anos para frente de Davi, que foi Pedro, né? Quando Pedro esteve aqui, Jesus estava para lavar os pés dos discípulos, né? E Pedro falou, não, meus pés não, você é o mestre, não vai lavar os meus pés. Mas Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte com você, Pedro. E Pedro, sempre exagerado, então não lava só os pés, mas lava também a cabeça, pode jogar muita água aqui, porque eu quero ter parte com você, Jesus. Ao que Jesus respondeu, olha, para vocês que estão caminhando, basta lavar os pés, porque vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho proclamado. O que Jesus estava ensinando ali para Pedro é que a palavra que limpa. Se você tem sofrido de ansiedade, você pode descobrir o mesmo segredo que Pedro descobriu, que você é limpo no seu interior ao ouvir a palavra. O mesmo segredo que Davi descobriu, que Davi estava constantemente na presença de Deus, se derramando, conhecia a palavra de Deus. Isso também lavava o interior de Davi. Esse era o seu segredo. Ele não guardava dentro dele aquilo que fosse para trazer ansiedade. Ele não guardava dentro dele aquilo que fosse para trazer mágoa, rancor. Pelo contrário, tudo que aborrecia a Davi, ele aprendeu a entregar a Deus. E como que eu e você podemos aplicar, então, esses 3 princípios? Primeiro, identificação. Uma vez que você tem identificado a ansiedade, você não pode se conformar com ela. Segundo, sair das falsas justificativas. Não querer justificar que precisa ficar assim porque não precisa. Lembre-se de Salomão. E o terceiro é você lavar o seu coração, lavar o seu interior através das águas da palavra. Sempre que a gente vive neste mundo, enquanto estamos nesse mundo, a palavra nos diz que nós teremos tribulações. Então nós teremos que lavar constantemente o nosso coração pelas águas da palavra. Agora, eu quero convidar você a fazer uma oração nesse momento, para que agora a gente possa ser lavado pelas águas da palavra, pelo aquilo que o Espírito trouxer ao seu coração. Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra. Eu sei que Tu viestes a Davi. Eu sei que Tu viestes e limpastes o coração de Davi de tudo aquilo que pudesse causar para ele ansiedade, preocupação, angústia. Assim como ele aprendeu a ser um homem conforme o Teu coração, muda o meu coração também, para que eu seja uma pessoa conforme o Teu coração, alguém que Te chama pelo Teu nome. Vem e tira todo sentimento, eu me arrependo de todo sentimento de pessimismo, de tristeza, de medo, de preocupação. Eu entrego tudo ao Senhor, leva de mim toda ansiedade. Eu lanço fora do meu coração toda raiz de ansiedade e recebo a paz que vem de Ti, Jesus. Em Teu nome, amém. Amém? Amém. Se você conhece outras pessoas ansiosas, outras pessoas que de repente podem ser ajudadas por esse material, por esse vídeo, por esse conteúdo, compartilhe, você vai estar fazendo a tua parte. No meu site, mariomenegaso.com.br, eu também tenho um livro, um e-book. Esse e-book é gratuito, você clica aí, você vai baixar de graça no seu computador, no seu smartphone, e você vai poder ler e ele vai te ajudar a ser uma pessoa menos ansiosa. Se você gostou, clica aí no gostou e seja abençoado em nome de Jesus.